Pai nosso, que estais no céu, que a Mãe Santíssima, com seu véu, enxugue nosso pranto. Santificado seja o vosso nome, que nas longevas horas insones é ninho de acalanto. Venha a nós o vosso reino, de luz, saúde, aconchego e prosperidade contumaz. Seja feita a vossa vontade, para que a marcha evolutiva da humanidade sorva vosso cálice de paz. Assim na terra como no céu, rogamos as bênçãos de vosso laurel, às nossas úmeis solicitudes. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, carpindo-nos as dores, abastecendo-nos de virtudes. Perdoai as nossas ofensas, fomentai nossas crenças, para, convictos, podermos dizer: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pela supremacia do sentimento sorvido, na força altiva do querer. Não nos deixeis cair em tentação, aceitando a singeleza dessa oração, aqui e no além. Mas livrai-nos do mal, de todo perigo abismal, dizendo-nos amém. Olá, mais um dia juntos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro Plenitude, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. E esse capítulo 3 tem o título Origens do Sofrimento, certo? Então, a Joana vai fazer uma recapitulação lá pra gente, lembrando que todo sofrimento que nós passamos aqui na Terra tem como causa, né, nossas atitudes pretéritas, né? Então, aquilo que a gente foi vivendo em outras encarnações e deixando débitos, nós vamos colhendo as consequências disso, né, na existência atual, através de sofrimentos que reparam a nossa conduta e que nos conduzem a Deus, né? Então, o objetivo do sofrimento é conduzir o homem de volta a Deus. De maneira nenhuma é uma punição, pelo contrário, é uma forma de nos reeducar, pois, né, nós já sabemos que é através do sofrimento que nós temos condição de escrever uma nova história, de reavaliar aquilo que a gente já aprendeu, né, fazendo de uma forma diferente, certo? Bom, além dessas causas do sofrimento, né, que vieram de outras encarnações, obviamente a gente também na encarnação atual, né, acaba arrecadando pra gente ou aumentando o nosso sofrimento com condutas atuais, né, erros atuais ou formas de viver a vida que nós fomos escolhendo que prejudicam a nossa encarnação, porque tornam a encarnação mais difícil, mais ansiosa, mais complicada, né? Então vejam, tudo que nos acontece na vida é um processo que nós plantamos e nós colhemos, tanto de ações do pretérito como ações atuais, certo? Acho que isso é muito importante ficar claro para todo mundo. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é baseada no determinismo, né, e no livre-arbítrio. Ah, como assim determinismo? Determinismo exatamente nesse ponto que a gente está falando, né, das ações que nós tivemos no pretérito, e isto conta no nosso planejamento reencarnatório. Então, quando nós vamos reencarnar, né, é feito um apanhado, né, de quais as experiências na vida nós precisamos ter, quais as dificuldades que serão favoráveis para a gente superar, que nós damos conta de superar,
E interessante, no livro, a Joana até coloca até as alegrias que nós vamos ter na vida, fatos que serão positivos para nós, alegres, também são planejados. Esse é o determinismo. Obviamente, dentro desse planejamento, que é determinado, né, para nós como oportunidade de progresso, quando nós estamos aqui na Terra, a forma como a gente vai lidar com essas dificuldades que foram planejadas é fundamental, podendo nós permanecermos mais no sofrimento e na dor ou menos. Depende da forma como a gente vai lidar com as situações externamente, né, com condutas, mas também internamente, com aceitação, com resignação, né, sem espernear, né, numa atitude de fé, né, de quem sabe que está vivendo aquilo que precisa para o seu aprimoramento enquanto espíritos, né? De forma nenhuma essa resignação ela é falta de atitude, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é muito importante que fique claro para nós, certo? Então, dentro do nosso planejamento reencarnatório, nós vamos ter as provas e as expiações. Geralmente, nós estamos em provação, né? Vivendo provas para o nosso aprimoramento, né? Que é quando há todo esse planejamento para a gente reencarnar daquilo que a gente precisa de sofrimento e de alegrias também, né? E aí, eu acho que é bacana aqui a gente trazer o que a Joana diz, que ela fala que o amor é que nos ajudará a lidar com essas adversidades, né? Quando a gente olha para cada situação, procurando qual é o amor em nós e qual é a resolução daquele problema a partir do amor, né? Que as coisas ficam muito mais fáceis da gente lidar, certo? Não tem caráter punitivo, é exatamente para o nosso aprimoramento, tá bom? E olha como é interessante, né, gente? Quando a gente está falando, então, do nosso planejamento reencarnatório, nós estamos falando que hoje nós estamos aqui, né, com alguns sofrimentos, com alguns problemas decorrentes de ações do pretérito. Mas enquanto a gente está vivendo nessa vida, a gente também pode estar ganhando outros débitos. Olha como isso é importante. Não é para desesperar, é para a gente refletir. Né? A encarnação é uma grande oportunidade que a gente possa aprimorar isto, né? Com vontade de fazer diferente. Agora, nós vamos falar um pouquinho das expiações. A expiação, a Joana diz o seguinte: são de caráter irrecusável, né? Nós não podemos recusar, né? Nós não participamos muitas vezes das escolhas do que vai nos acontecer durante a encarnação, mas é o remédio que nós precisamos, é a cirurgia corretiva para o mal que se agravou em nós. Chegou a um ponto, nós já estamos adoecidos e que essa reencarnação ela é necessária mesmo e não dá para ser de uma forma diferente, certo? Elas têm o objetivo de restaurar o equilíbrio que foi perdido pelo espírito, certo? Reconduzindo o espírito, então, ao lugar que ele estava antes da queda brutal que ele viveu, né? Em situações mais extremas é que a expiação vai acontecer, né? Tentando colocar o indivíduo exatamente no lugar que ele estava antes de ter se perdido de uma maneira tão grande, tá bom? E aí ela diz que às vezes a gente nem consegue perceber quem está em expiação, às vezes por fora tá tudo bem, aparentemente a pessoa tá bem, mas que ela vive um tormento interno muito grande, né? Não acha lugar, tá sempre insatisfeito, infeliz, né? Sempre arredios, vivendo muito conflito interno, certo?
E ela fala, né, que estão sempre em agonia. Um pouquinho disso eu acho que todos nós temos, né? Então talvez a gente possa pensar na expiação numa vivência psicológica, né, com essas características que ela está dizendo, mais agravadas. Às vezes vivendo doenças muito difíceis, né, como forma de reparar, porém ela nos lembra de algo muito importante, né, que são os grandes espíritos que já passaram pela Terra. Eu acho que vale para todos, né, independente de provações ou expiações, que são espíritos que passam pela Terra nos deixando exemplo de conduta, né? É claro que quando a gente vai olhar, por exemplo, para Jesus ou São Francisco, né, que foram os espíritos que ela citou aqui, a gente sabe que estão num nível muito maior do que nós estamos, né? E a ideia aqui não é que a gente tenha que fazer uma encarnação exatamente como eles, porque seria inviável para nós. Nós estamos em níveis de evolução completamente diferentes. A ideia aqui é que a vida dessas pessoas seja inspiração para nós, né? Inspiração. E que devagarinho a gente vá se conectando com essa forma de viver a vida, de se relacionar com as pessoas, com os problemas, porque todos eles também tiveram problemas enquanto estavam aqui na Terra, certo? Jesus teve uma infinidade de sofrimentos, São Francisco também teve bastante. Então, todos eles deram exemplo de suportar o sofrimento, né? E do que se pode fazer a partir de então, né? Modelos, né? E aí ela faz alguns alertas, né? Do que é o que acontece na nossa vida que às vezes nos faz perder o rumo, né? Perder a oportunidade de aprendizado da encarnação, né? Ela fala então da perda da individualidade, quando a gente se escraviza com demandas sociais que não são nossas. Nós acabamos fazendo uma encarnação ansiosa em busca de padrões sociais, financeiros, né? Perdemos o nosso rumo aí, tentando ser alguma coisa, né, que tem um mérito apenas aqui no mundo físico. Quando nós perdemos o senso de humor, achei isso tão bacana, quando nós perdemos a capacidade de nos divertir, de nos alegrar, né, com as coisas da vida, por menor que elas sejam. Aí nós ficamos pesados, carrancudos, com sentimentos perturbadores. Quando nós a ausência aqui de liberdade, né, pelas dificuldades da vida, quando a gente vai ficando preso às dificuldades da vida, não conseguindo mais se libertar, não conseguindo mais ser criativo, arrumando outras formas de resolver as questões, né, e a gente fica preso aos problemas. Quando nós não conseguimos, né, e isso vai acontecer quando nós não conseguimos separar o que é essencial do que é supérfluo. Às vezes a gente vê as pessoas se debatendo com questões muito pequenas que deveriam ter sido deixadas de lado para que realmente a minha atenção, o meu envolvimento, o meu comprometimento vá com coisas que realmente são importantes, né, para a minha encarnação. E aí eu fico me atormentando com coisas muito pequenas, em vez de dar atenção para as coisas que realmente são importantes e necessárias, né? E aí, dentro disso, eu acho que é bacana a gente pensar que se a gente não deve perder tempo com aquilo que é supérfluo, a gente também precisa aprender a aceitar as coisas como elas são, né? A Joana diz assim, que essa é a primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura, é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Quando nós espíritas, que já temos um certo conhecimento, não vamos pensar que a gente sabe tudo, né? De maneira nenhuma. Mas vamos colocar assim. Então, quando a gente já tem uma visão de reencarnação, de que esta não é a nossa primeira vida e não é a nossa única oportunidade,
E eu sei que então tudo que eu estou vivendo é resultado do que eu construí, eu preciso começar a aceitar a vida exatamente como ela é. Né? Porque isso aí é o que vai me fazer estar na vida e conseguir resolver as questões que eu tenho e não ficar negando, né, as situações. Aí ela vai falar de alguns sentimentos, algumas situações psicológicas que a gente também se debate, como por exemplo, quando a gente tá muito preso ao desejo, a gente quer muito ter as coisas materiais ou viver situações de muito desejo, que o desejo é como uma febre que consome a criatura, né, e consome toda a energia da criatura, né? Ela traz o exemplo da Messalina, que foi uma imperatriz romana, esposa do imperador Cláudio, e ela tinha ela era conhecida por ser uma mulher promíscua. E aí um dia, né, Cláudio perguntou para ela, depois de uma noite de orgias que ela teve, se ela estava satisfeita. E ela respondeu que não, que ela estava cansada. Então o desejo é isso, é essa febre que nos consome e nos envolve naquela situação, né? E às vezes a gente não tem olhos para mais nada, a gente fica preso naquela situação, né? Então eu queimo toda a minha energia de vida, por exemplo, numa paixão, em vez de ter daquela energia ter sido distribuída em outras áreas da minha vida que me ajudariam no meu progresso, né? Aí ela vai trazer também o ódio, e eu acho que aí o ódio é uma coisa até mais comum, né, para todos nós, que também consome muito a nossa energia e atinge muita gente que sente, né? Então, assim, eu antes de prejudicar o outro, que eu tô, né, para quem eu estou mandando toda essa energia perniciosa, primeiro eu tô sentindo ela inteira em mim, né? Então eu sinto toda essa energia no meu corpo, me prejudico, e aí eu mando essa energia para uma outra pessoa. Se ela estiver num equilíbrio melhor do que o meu, ela não pega, bate nela e volta tudo para mim. Então eu recebo duas vezes, né? É um instinto muito agressivo, com sentimentos muito negativos, que acabam bloqueando que eu tenha sentimentos positivos, né? Acaba que eu vou ficando violento, agressivo, me contamino muito fácil pelos problemas, tudo me irrita, me traz ansiedade. É um espírito que sente muita revolta, né? Porque aquele inconformismo com as situações da vida geram toda essa inconformidade em mim e não aceitação da vida como ela é, né? Que a gente está justamente aqui falando, né, que um espírito, o início de um espírito na caminhada de evolução precisa aceitar as provas que recebeu, como sendo deles. Eu costumo dizer que Deus não comete enganos. Se uma folha não cai da árvore por acaso, o problema que chegou a mim, ele é meu, não foi um engano. Vocês concordam? Aí ela traz uma coisa que eu achei fantástica. Ela vai falar da frustração. Nossa, como a gente se frustra na vida, não é? E de onde vem a frustração? A frustração vem, provavelmente, na maioria das vezes, de situações que a gente criou expectativa. Então, se a gente criou expectativa, é que a gente achou que merecia, não é? Então, essa expectativa e a questão do merecimento que a gente acha que tem, ela é muito importante. Porque geralmente a gente acha que merece muito mais do que merece. Isto porque nós achamos que somos muito mais do que somos. E aí eu tô falando de nível de evolução, né? Então, cadê aqui o merecimento? Se nós queremos muito algo e esse algo não nos vem,
não era para ser. Provavelmente, certo? Tá envolvido aqui merecimento. Vamos voltar lá no início da nossa aula, quando a gente falava do determinismo, daquilo que é programado para a nossa encarnação. Então, a nossa frustração advém do fato de nós acharmos que somos espíritos muito mais merecedores do que somos. E provavelmente nós recebemos até muito mais do que merecemos. Olha o outro lado que eu mostrei. Provavelmente nós temos uma vida até muito melhor do que nós merecemos, baseada em tantas coisas que nós já fizemos. Então, é muito importante nesse caminho do autoconhecimento que a gente comece a se conhecer. Quais são os meus sentimentos negativos? Quais são os pensamentos que eu tenho que não são bacanas, né? Porque eles são sinalizadores da minha etapa evolutiva. Se eu começo a me conhecer, a me demorar nisso, a pensar, nossa, olha as coisas que eu penso, nossa, olha como eu sinto, eu vou tendo uma dimensão de quem eu sou enquanto espírito. E aí a gente diminui, tá? Porque eu acho que isso é da natureza humana. Acho que a gente vai diminuindo essa alta expectativa que a gente tem sobre as pessoas para conosco, por exemplo, né? Ou de um cargo que a gente almeja. E a gente começa a lidar com os fatos exatamente como eles são, né? Pois bem, toda essa situação de expectativa, ela gera em nós sentimentos perturbadores. A gente fica, né, tão inconformado com a vida como ela é, ou daquilo que a gente queria tanto não ter acontecido, que as pessoas caem em depressão. O que é a depressão? Uma inconformidade com o passado, com as coisas como elas são. Talvez desta vida, talvez de outras vidas. Às vezes até com a nossa própria condição enquanto espíritos, lidar com isso, né, é muito difícil realmente. Então, veja a importância da gente aceitar as coisas como elas são. Às vezes elas não estão como a gente gostaria, elas poderiam sim ser melhores. Pois bem, Deus em momento nenhum diz que nós devemos desistir dos nossos sonhos, por exemplo, né? Eu estava falando agora há pouco do cargo, se a questão é um cargo. Pois então, se isso é tão importante para mim, eu preciso primeiro aceitar a minha frustração de que as coisas não estão acontecendo com a facilidade ou da maneira que eu achei que deveriam acontecer. E então eu preciso ter calma. Se aquilo é realmente importante, eu vou continuar batalhando. Nada me impede de levar adiante algo que eu quero muito, né? Desde que eu tenha equilíbrio, desde que eu tenha calma, paciência, coragem, trabalho, porque nada vem só porque a gente quer, né? Como criança, assim, que quer um brinquedo aí dá uma birra para conseguir. Não, a gente não fala isso para as crianças. Olha, se chorar não entrego, tem que aprender a conversar, tem que aprender a pedir, exatamente. Nós temos que aprender a pedir e a trabalhar para conquistar aquilo. Se a coisa não tá vindo tão fácil, provavelmente eu não conquistei antes, né? Provavelmente eu estou conquistando agora. Me lembrei do livro Nosso Lar, né? Quando André Luiz vai pedir para visitar a família, e aí qual é a primeira coisa que é perguntada para ele lá? O que você tem feito para merecer? O que você tem trabalhado aqui no mundo espiritual? Né? E então ele vai se dar conta que tudo que ele fez aqui na Terra como médico, ok, mas lá continua o trabalho, né? Então ele teve que trabalhar, ele teve que se dedicar para conseguir aquilo que ele queria, visitar a família aqui na Terra. Então vejam a importância do trabalho e da dedicação aqui na Terra também, né? E a importância da gente aceitar
as coisas com curiosidade. Poxa vida, eu quero muito aquilo, mas aquilo não chegou para mim, por que será? Em vez de eu me rebelar, de eu espernear, ficar rebelde, né? Deixa eu parar para pensar um pouquinho. Talvez eu descubra, né, fatos aqui nesta vida que me expliquem por que tá tão difícil conquistar, ou talvez eu sinta intuitivamente por que isso não pode me chegar, por que eu preciso passar por esse problema, né? Eu acho que esse ponto que a Joana trouxe da frustração, ele é fundamental, porque vai trazer pra gente uma lucidez, uma consciência acerca do automerecimento, não é? Automerecimento é extremamente importante, é assim que nós educamos as crianças, né? Dentro do merecimento, do comportamento, daquilo que a gente acha que vai ser importante para aquela criança aprender, crescer. Isso serve para nós adultos também, não é? Vejam como é a sabedoria de Deus, né? A gente começou a nossa aula falando de provas e expiações e que o objetivo de Deus nunca é a punição, mas sim nossa reeducação e nos colocar de volta no caminho de Deus, né? E para isso a gente precisa se conhecer, precisa ter coragem, estar determinados para seguir um curso, né, de evolução que está acontecendo aqui nessa vida agora, dentro do nosso projeto reencarnatório, que é único, individual e intransferível, não é? Se a gente for pensar, Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, nunca deu a cruz dele para ninguém carregar. Jesus, né? E nós, às vezes, na menor dificuldade, já queremos entregar nossa cruz para outro. E aí eu vou lembrar novamente, e quando a gente estava falando lá das provações, a gente falou que há um determinismo naquilo que é programado, e que as situações da nossa vida mais cruciais, né, mais importantes, são programadas dentro da nossa capacidade de suportá-las. Não é ao léu, porque o objetivo não é punir, é educar. Tem uma grande diferença, não é? Quando temos uma ideia mais correta sobre o que nós merecemos, quando a gente está nesse mergulho atencioso, curioso com nós, por que isso não me veio, o que é que eu mereço viver, né? Nós vamos manter na harmonia, porque essa conversa com a gente, ela é feita dentro de uma oração, dentro de uma relação com Deus, que ela é construída diariamente. Deus, a nossa relação com Deus precisa ser cuidada. É como você cuidar de uma planta. É como a gente cuida da relação com pessoas que a gente ama. É através da comunicação. Quando a gente se comunica com Deus, a gente vai mantendo a harmonia, vai mantendo a fé, a segurança, a paz. E isso vai nos fortalecendo para superar as dificuldades, certo? E que a gente vai perseverando naquilo que a gente quer, porque intuitivamente nós trazemos dentro de nós o caminho que nós precisamos seguir enquanto espíritos, né? Qual é a nossa função aqui na Terra, o objetivo da nossa encarnação? São coisas que a gente precisa ir se perguntando e batalhando para conquistar isso. Se a gente está nessa comunhão com Deus, num processo de se conhecer, fica mais fácil a gente entrar em contato com esses propósitos, porque essas respostas vêm para a gente intuitivamente, vêm em sonhos, e às vezes as pessoas perderam muito o hábito de dar atenção aos sonhos. A gente recebe muita orientação através dos sonhos, né? Talvez algumas pessoas aí que estão assistindo o vídeo lembrem de situações que sonharam e a partir do sonho resolveram questões importantes da vida, né? E aí nós, para encerrar,
Nós vamos de novo falar sobre o amor, porque de fato essa é a mensagem que Joana vem colocando pra gente ao longo desses 3 capítulos, da importância do amor nesse processo, né? No vídeo anterior a gente falava de se a gente imaginar o problema da nossa vida, que tem nos atormentado, e a gente pensar, se eu soubesse amar, como eu resolveria esse problema? Né? Que talvez a gente identificasse uma forma diferente de fazer, uma solução, né? Então, ela termina esse capítulo novamente com essa compreensão de que o amor é o antídoto para todo o sofrimento. Ele é conselheiro que orienta com eficiência, conduzindo à felicidade. Porque a felicidade, gente, ela pode ser sim desse mundo. Ser feliz ou não é uma escolha. Eu sei que pode parecer duro para algumas pessoas vivendo determinadas situações penosas, difíceis, tá? E de maneira nenhuma a minha fala é para desqualificar o sofrimento ou a dor de alguém. Mas nós estamos aqui estudando Joana, o tempo todo falando da importância do nosso olhar sobre as coisas que nos acontecem. Se a gente tem um olhar prospectivo, um olhar curioso, um olhar atento a nós mesmos e às situações da vida, a gente começa, inclusive, tá? Eu vou ser ousada em dizer isso para vocês, mas com toda certeza, porque a gente vê isso, Jesus, São Francisco, essas pessoas vinham alegria no sofrimento. Eu não vi eles reclamando da vida. E em algum nível, nós já temos condições de entender isso. Tá? Pode ser que em alguns momentos a gente continue se lamuriando, sofrendo, mas em outros a gente já tem condições de entender. Pelo menos fiquem curiosos. Como é que essas pessoas se alegravam com o sofrimento? Isso é coisa de gente que tem fé. Isso é coisa de gente, de ser humano que tem conexão com Deus. Então vou deixar essa provocação para todos nós. Quanto nós estamos dentro da nossa dificuldade, lembrando de Jesus, lembrando de Deus e colocando nas mãos dele certos mistérios que nos acontecem, que a gente não sabe por que acontece com a gente, mas a nossa fé é que nos sustenta. Obrigada por mais esse vídeo, espero que logo a gente possa se ver. Até mais. Irmãos queridos, vamos nos preparar para a prece final, nos colocando nesse momento, de olhos fechados, mentalizando nosso Senhor Jesus Cristo à nossa frente, estendendo suas mãos abençoadas, espargindo sobre nós suas energias amorosas e curadoras. Vamos sentir essas energias caindo sobre nossos corpos, fazendo em nós uma limpeza física e espiritual. Sabendo também que nossos irmãos passistas e trabalhadores espirituais dessa casa bendita estão, juntos com Jesus, nos amparando nesse momento, com o passe espiritual à distância e fluidificando as nossas águas. Deus, nosso Pai, nosso Criador, nesse momento em que finalizamos nosso culto de aprendizado, de amor, pedimos a vossa proteção, o vosso auxílio, para que possamos receber as energias santificadoras que nos trarão a cura para nossos problemas físicos e espirituais. Pois teu Filho Jesus já nos orientou para que pedíssemos, pois assim seríamos agraciados com a tua bênção. E nesse momento pedimos as bênçãos desse Pai amoroso, que nos quer o bem, nos quer sempre no caminho da paz, do amor, evoluindo sempre nossos espíritos rumo à nossa iluminação espiritual.
Obrigado, Deus, por nos atender nesse momento. E também quando não somos atendidos, sabendo que tudo que provém de vós é em nosso próprio benefício. Abençoa-nos sempre, Senhor da vida. Fortalece-nos em nossas fraquezas, para que, fortalecidos, busquemos amparar àqueles que nos buscam, como hoje buscamos nossos irmãos espirituais mais evoluídos do que nós. Que assim seja.